Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu já gostaria de agradecer ao pastor. Obrigado, pastor, mais uma vez pela ótima recepção. Prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecer a alguns amigos, irmãos que estão aqui nesse culto, nessa noite. Agradecer ao nobre irmão Bruno por esse convite. Muito obrigado, meu amigo. Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Evangelho de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15. Quantos encontraram, podem dizer amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe Pedro: sim, Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque pela terceira vez Jesus lhe perguntava: ama-me? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, por favor? Meus irmãos, nessa noite gostaria de falar sobre um Cristo que restaura. Um Cristo que restaura. Meus irmãos, nós temos diversas formas de conhecermos, ao mesmo tempo de mantermos comunhão com o nosso Senhor. Dentre essas muitas formas que temos para conhecermos a Deus, eu gostaria de citar aqui apenas 3 nessa noite. Nós podemos conhecer a Deus, irmãos, por meio das Sagradas Escrituras, sem sombra de dúvidas, a forma mais objetiva e ao mesmo tempo central, não apenas de conhecermos a Deus, mas ao mesmo tempo de mantermos um relacionamento com o nosso Senhor, é por meio das Sagradas Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia ela não apenas enfatiza o nosso relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia ela busca satisfazer essa comunhão que devemos ter com Deus. Ao lermos a Bíblia, nós não apenas somos transformados, mas ao mesmo tempo modificados diariamente. A Bíblia ela foi um livro que foi escrito no período de 1400 a 1600 anos, perdurou esse período e ao mesmo tempo foi escrito por cerca de 40 homens que nasceram em períodos diferentes, em regiões diferentes, mas quando lemos a Bíblia de um lado ao outro, percebemos que o foco, ao mesmo tempo o objetivo dela é apenas um: apresentar a obra salvífica de Cristo, ao mesmo tempo redentora, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, falando acerca das suas Sagradas Escrituras, o próprio Cristo afirmou que nem só de pão viveria um homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O escritor aos Hebreus, falando acerca dessa mesma Bíblia, ele chegou a afirmar que a palavra de Deus ela chega até lugares e ao mesmo tempo alcança regiões da nossa alma que um psicólogo não poderia alcançar, que um psicanalista não poderia alcançar, que uma palavra pastoral e ao mesmo tempo uma palavra de um amigo nosso não poderia alcançar. A palavra de Deus ela não só alcança, mas ao mesmo tempo ela modifica. É por isso que o salmista, no Salmo de número 119, ele afirma que de tudo aquilo que ele poderia guardar, ele guardou a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra o mesmo. Eu gosto muito da frase de Agostinho, teólogo do terceiro século, que ele costumava dizer: Senhor, feriste-me com tua palavra, então eu te amei. A única forma de nós permanecermos amando e ao mesmo tempo conhecendo a Deus diariamente, irmãos, é quando formos feridos pela palavra de Deus. E entendermos, irmãos, que nós não permaneceremos dentro de uma igreja onde necessariamente possa ter qualquer espécie de espetáculo, mas que nos falte a palavra. Então a palavra de Deus, irmãos, é o primeiro objeto que nós não apenas conhecemos a Deus, mas ao mesmo tempo podemos ter comunhão com Deus. A segunda forma que nós podemos conhecer a Deus é por meio da criação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 19 ao versículo de número 20, Paulo diz que o eterno poder de Deus é visto por meio das coisas que foram criadas. Automaticamente, ao olharmos para tudo aquilo que foi criado, chegamos à compreensão que não apenas existe um Deus por trás da criação, mas ao mesmo tempo toda a criação expressa a glória de seu ser. O salmista, no Salmo de número 19, ele diz que um dia faz proclamação a outro dia, falando acerca da grandeza e ao mesmo tempo da glória de Deus. Ao olharmos para a criação, não apenas a criação reflete a glória de Deus, o ser de Deus, mas ao mesmo tempo a criação nos leva a conhecê-lo de forma mais exata. Quer um exemplo?
Observe a Terra girando em torno do seu próprio eixo, cerca de 1.666 metros por minuto, aproximadamente 465 metros por segundo. Se essa mesma Terra, irmãos, ou ela parar, ou ao mesmo tempo, por 1 minuto ou 1 segundo sequer ela parar, ou nós seremos lançados nessa mesma velocidade, ou ao mesmo tempo essa Terra ela explode. O oxigênio na Terra, sendo 17, subir o homem morre, se diminuir o homem morre, tudo trabalhando de forma complexa e ao mesmo tempo organizada. Ao olharmos para tudo isso, chegamos à compreensão que por trás de toda a criação, não apenas existe um Deus, mas ao mesmo tempo um Senhor, que quer se manter com um relacionamento conosco. Ou seja, nós conhecemos a Deus por meio das Sagradas Escrituras, nós conhecemos a Deus por meio das coisas criadas, nós conhecemos a Deus por meio do sofrimento. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos que nos ensina que nós podemos conhecer a Deus por meio do nosso sofrimento. Paulo, em um dos seus momentos do maior ápice de seu sofrimento, quando está falando acerca de seu espinho na carne, ele diz: Senhor, retira o espinho da minha carne. Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele só pode, observe o texto, meu poder só pode se aperfeiçoar sobre você no meio do seu sofrimento. Se nós olharmos para Jó no Antigo Testamento, Abacuque no seu momento de crise, no seu maior momento de crise, Deus disse a Abacuque: o justo não viverá por felicidade, o justo não viverá por um arrepio de culto, o justo não viverá por um presente, dinheiro, viagens, não, isso é muito pouco. O justo ele viverá pela fé, e o viver pela fé está condicionado a não necessariamente ser feliz. O viver pela fé está condicionado a não necessariamente sentir Deus em todo o culto. O viver pela fé está condicionado a não necessariamente sentir um arrepio. Já viu aqueles irmãos que quando sentem um arrepio falam: nossa, olha, estou sentindo Deus. Graças a Deus que nós não vivemos por arrepios, porque se vivesse por arrepios, irmãos, certamente todos nós que estamos aqui estaríamos trancafiados dentro dos nossos quartos, depressivos, ansiosos, pensando em dívidas, crises, no filho que está abandonado, perdido. Estaríamos pensando em tudo, mas nós não vivemos por um arrepio, nós vivemos por fé. E o que é o viver por fé? O viver por fé é quando você não vê, é quando você está 6 meses na igreja e não sente. Uma vez eu 6 meses na igreja sentado, falei: pastor, todo mundo chora, todo mundo sente, todo mundo pula, todo mundo roda, todo mundo corre, todo mundo faz tudo e eu não sinto nada. Meu pastor falou: você crê? Eu falei: creio, graças a Deus, está salvo. Nós não vivemos, irmãos, aqui dentro por aquilo que sentimos. Você não vive por um arrepio, você não vive por pular, você não vive por falar em línguas estranhas. Já observou que o pentecostalismo no século número 21, a gente acaba se vangloriando em falar em línguas estranhas? Às vezes acabamos um querendo falar em mais línguas do que o outro. E o foco do cristianismo não é quem fala mais línguas estranhas. O foco do cristianismo não é quem prega melhor, quem fala melhor, quem tem uma melhor oratória. Não tem nada a ver com isso. O foco do cristianismo, irmãos, é viver por fé. É você não estar vendo, é você não estar sentindo, é você não estar por nada disso, mas continuar vindo, sentado e crendo no seu Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós conhecemos a Deus por meio da Bíblia, conhecemos a Deus por meio da natureza, conhecemos a Deus por meio do sofrimento e, por último, conhecemos a Deus por meio das experiências. Eu não sei se os irmãos têm percebido, irmãos, tem só 10 anos de crente, então talvez os irmãos que têm mais tempo de crente podem falar um pouco melhor do que eu acerca desse assunto. Mas eu não sei se vocês têm percebido, irmãos, mas nesses últimos 10 anos, vou falar da minha experiência dentro da igreja, nesses últimos 10 anos eu tenho percebido que as experiências pouco a pouco estão morrendo no coração do crente. Quando eu vim para a igreja, irmãos, o desejo por ter experiências extraordinárias com Deus era absurdo. Eu me lembro de um jovem que eu caminhava com ele, andava muito com ele, um jovem da Deus e Amor. Esse menino, ele orava demais. Para vocês terem noção, já teve vez de eu ver esse menino 13 horas dobrado no joelho, sem levantar nem para tomar água, só orando. 13 horas, ininterruptas, só orando de joelho. Eu me lembro que quando eu comecei a orar para esse jovem com desejo também da oração, esse jovem orava tanto em busca de experiências extraordinárias. Mas observe que os anos foram se passando e aparenta que os desejos por experiência, o desejo por ouvir Deus, o desejo por ter revelações de Deus, o desejo por ter sonhos com Deus, aparenta que pouco a pouco foi minando do coração não só do jovem, adolescente, mas principalmente das irmãs ciclo de oração, pregador, pastor, obreiro e assim sucessivamente. O secularismo foi ganhando tanto espaço dentro da igreja, ao ponto em que o desejo por experiências extraordinárias, pouco a pouco está morrendo dentro dos nossos corações. Nós não temos mais anseios por ter experiências eternas. Nós não temos mais anseios por vislumbrarmos coisas eternas. Nós não temos mais anseios por algo eterno. Até porque a nossa visão ela está apenas aqui, apenas na ótica terrena.
Se você perguntar para uma mãe, o que você quer que seu filho seja quando ele crescer? Vai perceber que a mãe vai dizer, olha, eu quero que meu filho seja um grande advogado, um grande psicólogo, meu filho tem que ser um empresário, ele tem que ser um multi-empresário, para me tirar da pobreza. Não, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo. Aparenta que nós só desenhamos sonhos terrenos para os nossos filhos. Aí quando nossos filhos crescem, entram na adolescência e começam a vislumbrar apenas sonhos terrenos, não sonham com a igreja, não sonham em ser um pregador, não sonham em ser um pastor, não sonham em ser um servo, a gente começa a se negar e falando, Senhor, desperta o coração do meu filho, mas você nunca despertou o coração dele quando ele era pequeno. Aparenta que pouco a pouco nós estamos entregando os nossos filhos a uma sociedade secularista, que só pensa no âmbito terreno, não tem mais sonhos eternos. Qual foi a última vez que você ouviu uma mãe chegando e falando, pastor, meu sonho é que meu filho seja um grande profeta, pastor, meu sonho é que meu filho seja um servo aqui dentro, pastor, meu sonho é que meu filho seja um regente, um baterista, um músico, alguma coisa dentro da casa de Deus? Qual foi a última vez? Eu me lembro que uma certa vez, quando eu iria tomar uma decisão muito importante da minha vida, minha mãe olhou para mim e eu falei, mãe, o que eu faço agora? Para qual caminho que eu vou? Eu vou para o caminho A ou para o caminho B? Minha mãe me olhou e falou, filho, eu prefiro que você morra pobre, mas desejando, e ao mesmo tempo amando a eternidade com todas as suas forças. Jovem, o meu desejo não é que você morra pobre, o meu desejo é que você se forme nas melhores faculdades, é que você cresça, é que você fale mais do que um idioma, é que você se torne CEO das melhores empresas do Brasil, mas nunca deixe de amar a Deus e ao mesmo tempo ansiar pelo âmbito eterno que Deus tem para nós. O desejo pelo secular está matando o desejo pelas coisas eternas. Deveria ser ao contrário, o desejo pela eternidade matar as coisas terrenas e ao mesmo tempo minar em nosso coração nada mais e nada menos a não ser um céu de glória que nos aguarda para todos. Nós podemos conhecer a Deus por meio da experiência, e esse é meu foco nessa noite. Pedro foi um homem que conheceu a Deus por meio dessa experiência. Observe que o Evangelho de João é o Evangelho que mais se destaca em falar sobre experiências extraordinárias. João não só é o Evangelho que mais se destaca em falar sobre experiências extraordinárias. Observe que o Evangelho de João destaca a vida, a obra, feitos e realizações de Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho de João tem como foco maior apresentar o melhor pregador que já existiu. João, existe o melhor pregador? Existe. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, sem sombra de dúvida. Sabe aquele pregador que você coloca lá na sua casa e você assistiria ele 2, 3, 4 horas? Um dos meus favoritos, eu tenho diversos favoritos, mas John Stott é um dos meus favoritos. Eu escutaria aquele homem 2, 3, 4, 5 horas sem parar. Sabe esse pregador que você tanto admira? Irmão, Jesus pegaria ele assim, amassaria e colocaria ele no bolso. Porque Jesus, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi o pregador mais extraordinário que já pisou e já andou entre nós. Diferente dos nossos pregadores, de uma boa parte, não de todos, mas diferente de uma boa parte dos pregadores dos nossos dias, que tem conhecimento raso, palavras profundas, falam, e o público não entende nada. Jesus não. Jesus tinha conhecimento profundo, porque era a própria sabedoria andando entre os homens. Mas por mais que tinha conhecimento profundo, Jesus falava de forma rasa e ao mesmo tempo óbvia para o seu público. Se uma criança de 2, 5, 4 anos estivesse ouvindo Jesus falando por parábolas no culto, chegaria em casa e falaria, mãe, hoje eu vi um pregador por nome de Jesus. Ah é? E o que esse pregador falou? Ele falou sobre as maravilhas eternas. Ele falou sobre o reino do céu que ainda está para vir. Ah é? E qual foi o exemplo que ele usou? Não, ele falou que o reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele falou que o reino dos céus é semelhante a uma árvore. Ele falou que o reino dos céus é semelhante a uma rocha. Jesus sempre se fazia uso de palavras simples para fazer conhecido coisas eternas. É por isso que Jesus se destaca entre os maiores pregadores, ou entre o maior pregador que já existiu. Pápias, um historiador do século de número 2, ele afirma que o Evangelho de João é tão carregado de informações pelo simples fato de ter sido o último Evangelho a ser escrito. Não é por acaso que João, em seu Evangelho, ele afirma, até se fazendo uso de uma hipérbole, de um exagero em sua fala, ele afirma que se fosse para escrever, irmãos, tudo aquilo que Cristo fez, realizou, aquilo que Cristo exerceu, certamente nos faltariam folhas do mundo para descrever tudo aquilo que Cristo fez. E isso aqui não é jargão de pregador, mas não teve um culto que Cristo entrou que aquele culto permaneceu da mesma forma. Não teve uma casa que Cristo se sentou na mesa para tomar um cafezinho que aquela casa não permaneceu da mesma forma. Não teve um lugar onde Cristo se sentou na beira da praia para conversar, às vezes com um prostituto, às vezes com um ladrão, às vezes com um profano, porque esse era o público que Cristo
casa, não teve uma pessoa que Cristo se assentou para conversar, que aquela pessoa não foi transformada, porque Jesus fazia de ambientes comuns algo extraordinário na presença dele. O nosso mal, irmãos, é querer Cristo apenas nos ambientes extraordinários. A gente quer Cristo na manhã com Deus, a gente quer Cristo no congresso, a gente quer Cristo no culto do domingo, a gente quer Cristo no culto do sábado, a gente quer Cristo na Santa Ceia, a gente quer Cristo na EBD, mas a gente não quer Cristo dentro da faculdade, a gente não quer Cristo dentro da escola, a gente não quer Cristo quando a gente está xingando o filho dentro de casa, a gente não quer Cristo quando está querendo matar o marido lá dentro do quarto, a gente não quer Cristo quando a gente está trancado com o celular na mão, desejando pornografia, a gente não quer Cristo quando o nosso olhar está fugindo dele, a gente só quer Cristo para ambientes extraordinários, e Cristo querendo estar nos ambientes comuns da nossa vida. Sabe o que Deus está nos dizendo essa noite? Pare um pouco de me levar apenas para os ambientes extraordinários, comece a me levar também para os ambientes comuns da sua vida, porque nesses ambientes eu quero mudar algo sobre você. Eu me lembro da minha falecida mãe, quando eu voltava da balada com meus 19, 17, com meus 8 anos de idade, voltava da balada embriagado, quando eu ia deitar, lá estava minha mãe colocando a mão na minha cabeça, expulsando tudo quanto era demônio, expulsava enchio, expulsava, e eu acordava assustado, e ela falava, fica quieto, porque um dia você vai ser do Senhor. Olha eu aqui hoje, dando glórias a Deus e ao mesmo tempo pregando o Evangelho. Sabe por quê? Uma mulher do círculo da oração ousou não apenas levar o Cristo para os ambientes extraordinários, mas pegar o Cristo do ambiente extraordinário e levar ele para dentro de um quarto, de um ambiente comum, e afirmar, Deus vai fazer coisas grandes por meio da sua vida, em nome do seu Filho Jesus. Nós estamos fatigados em tentar levar Cristo para ambientes extraordinários, mas olha a vida de Cristo. Jesus com 12 anos de idade, dentro do templo, ensinando os doutores da lei. Irmãos, se eu te falar aqui a rotina de um doutor da lei, você ia ficar de boca aberta. Doutor da lei, irmãos, acordava de manhã, oração 9 horas, oração 3 horas da tarde, oração 6 horas da tarde, passava o dia inteiro, irmãos, na Torá, lendo texto, o dia inteiro. Esse era o papel do doutor da lei. Aí lá vem um menino de 12 anos de idade, que sequer saiu das fraldas, vamos dizer assim, citado entre os doutores, e falando com sabedoria, e os doutores de boca aberta lhe perguntando, da onde é que emana tanta sabedoria de uma criança de 12 anos? Da onde é que emana tanto conhecimento dessa criança? Eles só não sabiam, irmãos, que ele era a própria eternidade, a própria sabedoria de Deus, encarnada entre os homens, e ao mesmo tempo apresentando verdades eternas que eles não eram capazes de escolher. Você não se lembra de Jesus fazendo de ambientes comuns algo extraordinário? Jesus certa vez andando com os seus discípulos, viu um funeral, parou o funeral, ressuscitou o morto e voltou a caminhar como se nada estivesse acontecendo. Jesus costuma fazer de ambientes comuns algo extraordinário. Leve Jesus para dentro da sua faculdade, leve Jesus para dentro de sua escola, leve Jesus para dentro daquele cursinho, leve Jesus para aquele estágio, leve Jesus para aquele serviço, leve Jesus para dentro da sua casa, lá onde você está desempregado. João, mas não tem o que fazer. Leve Jesus lá para dentro, porque Ele te direcionará e ao mesmo tempo abrirá portas que a sua mente não pode calcular que Ele possa. Esse é o Jesus extraordinário que João está nos apresentando. Mas por que João está nos apresentando esse Jesus tão extraordinário? João está nos apresentando esse Jesus porque a concepção que tem sobre Jesus, irmãos, é totalmente equivocada. Se você sair aí fora e perguntar para um jovem ímpio, quem é Jesus para você? Ele vai te dizer, olha, para mim, talvez se ele for ativista, ele vai dizer, para mim Jesus é um ativista. Se ele for de direita, ele vai falar, Jesus é de direita. Se ele for de esquerda, ele vai falar, Jesus é de esquerda. Se ele for de centro, ele vai falar, Jesus é de centro. Irmão, Jesus não é um cabresto de política. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de centro, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O papel fundamental do nosso Cristo não é defender partido político. O papel fundamental do nosso Cristo é salvar o pecador perdido e nada mais. Se você sair pelo mundo, cada um vai ter uma concepção. Esses dias eu vi uma feminista falando que Jesus era feminista. Esses dias eu vi um outro falando que Jesus seria socialista. Esses dias eu vi outro falando que Jesus seria de tal. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Se você perguntar para um muçulmano quem Jesus é, o muçulmano vai te dizer que Jesus não passa de um dos 27 profetas do Alcorão. Ele não pode ser Deus, não é Deus, não morreu na cruz. Quem morreu na cruz, segundo o Alcorão, irmãos, foi Judas. Porque quando eles entraram para dentro do Getsemane, olharam na cara de Judas, viram a face de Jesus
levaram Judas e o crucificaram. Olha que equívoco. Para ele, Jesus é apenas um dos 27 profetas. Se você perguntar para um budista quem Jesus é para ele, o budista vai te dizer que Jesus não passa de um homem que teve a mente iluminada e saiu pelo mundo iluminando a mente de outras pessoas. Se você perguntar para um testemunha de Jeová, o testemunha de Jeová vai te afirmar que Jesus não passa de uma criação de Deus, e que o Espírito Santo é uma criação de Jesus. Doutrina que foi criada por Ária no século de número 2 e que foi rejeitada no Concílio de Nicéia no ano 325, e não só foi rejeitada, mas ao mesmo tempo Ário e todos os padres que seguiam esse conceito morriam. Se você perguntar para um adventista quem Jesus é, o adventista vai dizer que no Antigo Testamento ele é anjo, no Novo Testamento ele é Deus. Acabam fazendo toda uma salada de quem Jesus é. Cada um vai ter uma concepção equivocada de quem Jesus é. Mas se eu perguntar para o irmão mais simples que está aqui dentro nessa noite, quem Jesus é para você? Talvez essa irmã mais simples que talvez nunca entrou em um seminário teológico, talvez nunca sequer leu a Bíblia inteira por ter dificuldades, talvez nunca sequer terminou a escola, o ensino médio, ela vai ter uma afirmação tão profunda ao mesmo tempo exata. Ela vai me dizer: João, para mim, ele é o Cordeiro de Deus que me tirou do pecado quando eu estava abandonado e ao mesmo tempo largado dele. Talvez se eu perguntar para outros, iriam me dizer: João, para mim, ele é o curador, porque quando meu útero não gerava, quando eu estava enfermo em uma cama, quando os médicos diziam que já não tinha mais solução para o meu filho, lá apareceu Jesus, o Cordeiro de Deus, e libertou ele ao mesmo tempo toda a minha família. Nós de fato conhecemos quem é esse Jesus. Quer um exemplo? Se perguntássemos para os homens que andaram com Jesus, exemplo, Mateus, quem é Jesus para você? E eu desse aqui o microfone para o evangelista Mateus pregar quem era Jesus, Mateus iria dizer: olha, para mim, ele é rei. Mas por que, Mateus? Porque ele não tinha nascido ainda, era um feto, dentro do útero de Maria, ele era rei. Ele nasceu dentro da manjedoura, e eu gosto muito de uma interpretação do pastor Frank Ferreira, no seu livro Credo Apostólico, livro descoberto no século de número 2, ele afirma que Jesus estava dentro de uma manjedoura, uma criança recém-nascida, mas era rei, e não só rei, mas governava céu, terra e debaixo da terra. João, mas era só uma criança? Sim, só uma criança que governava céu, terra e debaixo da terra. Ele foi crescendo, se tornou um adolescente. Mateus diria: olha, ele é rei. Jovem, é rei. Adulto, é rei. Quando ele foi crucificado na cruz, Mateus diz: olha, em cima dele foi escrito Rei dos Judeus. Na ascensão dele, em Atos capítulo de número 1, o salmista, inspirado por Deus, escreve dizendo: abram as portas eternas, porque quem está vindo aí não é qualquer um. Quem está vindo aí é o Rei da Glória e ao mesmo tempo o Senhor de Glória. O nosso mal é de tentarmos colocar a nossa confiança em homens. Mas irmãos, sai político 1, sai político 2, entra político A, entra governante A. Irmãos, o reino dos céus e a nossa vida não está na mão de políticos, está na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Os homens perdem os controles das nações, mas Deus não perde o controle de nenhuma delas. Todas elas permanecem na mão do nosso Rei e ao mesmo tempo o Salvador de todas as coisas. Se perguntássemos para Marcos quem Jesus é, Marcos iria nos dizer que ele é o servo sofredor. E aqui entra com base em um texto que o Bruno me aconselhou a dar uma boa introdução, que foi o tema central do culto, Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Quando o texto diz: ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo homem, se fez servo. Ele sendo servo, subiu no alto de uma cruz e morreu por todos nós. Observe que a teologia que é desenvolvida por Marcos é uma teologia que se faz como uso interpretativo, Isaías capítulo de número 53. Então, quem entender qual é a ótica que Marcos desenvolve, entenda Isaías capítulo de número 53, que fala sobre o servo sofredor. Observe que Marcos só apresenta Cristo como servo. Ele serve no capítulo 1, serve no capítulo 2, serve no capítulo 3, serve no capítulo 4. Irmãos, estou falando do Deus encarnado, tá? Dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, servindo os homens aqui na terra. Aí um dia um deles começou a se perguntar: quem prega mais? Quem é maior? Quem é melhor? Jesus pegou uma bacia, colocou no meio de todos eles e saiu lavando os pés de cada um deles. Eles ensinam, irmãos, que o maior aqui dentro não é quem está aqui à frente. O maior aqui dentro, irmãos, é quem aprendeu a servir o irmão que está ao seu lado, nada mais. A ótica de Marcos é muito parecida com Filipenses 2. Ele sendo Deus, se fez homem, desceu. Ele sendo homem, se fez servo, desceu mais uma vez. Ele sendo servo, morreu como um escravo, desceu mais uma vez. Olha a teologia de Cristo, é só ladeira abaixo. Aí a teologia do século XXI diz: não,
Mas você não. O seu Jesus desceu. Mas quem é você? Você tem que ser exaltado entre as nações. Você tem que ser grande entre os homens. Você tem que ser aplaudido pela sociedade. Está observando que no século de número 21 os pregadores querem ser aplaudidos pelo seu público? Irmãos, meu objetivo aqui não é ser aplaudido por nenhum dos senhores. Queiram vocês ou não, eu continuarei pregando a palavra de Deus, nada mais. Mas observe que no século de número 21, os pregadores, o ego deles estão lá em cima, que eles querem ser aplaudidos. Eles já pregam por cortes do Instagram. É tão absurdo isso. Eles já pregam por cortes do Instagram. Eles já pregam por vídeos de Facebook. Eles já pregam por vídeos de YouTube. Eles querem descer e alguém bater palma falando: nossa, quebrou tudo, hein? Esbagaçou tudo aqui dentro. Irmãos, longe de nós. Irmãos, aqui nós estamos atrás da cruz. O maior aqui não é o pregador. O maior aqui é aquele que o pregador está falando, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nada mais. A teologia coach do século 21, ela tem tentado deturpar a nossa teologia bíblica. Porque a teologia coach diz que você não pode sofrer. A teologia bíblica diz que você pode sofrer. A teologia coach diz que você não pode ser pobre. Você já ouviu um pastor dizendo que não pode ser pobre? Quem é pobre não é filho de Deus. Meu Deus, eu já sou o primeiro aqui sendo filho do diabo, porque dificuldade financeira. A teologia coach diz que você não pode ser uma pessoa mais ou menos fixar alguém em evidência. Não. A teologia bíblica diz totalmente ao contrário. Porque o objetivo da teologia bíblica, irmãos, não é pegar seu ego lá embaixo, jogar lá em cima e falar: ô docinho de coco de Jesus, ô princesa dos olhos. Não. É pegar o seu ego lá em cima. Você está sentindo o docinho de coco de Jesus? Vai lá para baixo. Porque aqui dentro o nosso objetivo não é saber quem é maior, quem é... Não. Mas é entendermos que todos nós somos servos diante de um Deus soberano e criador de todas as coisas. A autovalorização do ego humano está trazendo prejuízos para a igreja contemporânea. Porque a autovalorização, esses dias eu ouvi uma moça dizendo: ele morreu, mas ele era tão bonzinho. Mas fulano morreu, mas era tão bonzinho. Irmãos, nenhum de nós que estamos aqui somos bons. Você é mau por natureza. Você era um pecador em potencial. Você estava afastado da cruz. Você estava afastado da graça. João, mas Jesus me salvou porque eu era bom. Não, você era o pior dos pecadores que existia. E se ele não tivesse salvado, se fosse o meu caso, hoje nessa hora eu estaria na boca de um bar, já embriagado, virado de 2, 3 dias. Mas esse Cristo, que não viu nada de bom em mim, que percebeu que eu era um pecador sujo, afastado da graça, foi lá e me alcançou pela sua preciosa graça e me deu motivos de estar aqui nessa noite. O evangelho coach não vai deturpar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, irmãos, é sofrimento. O verdadeiro evangelho é cruz. O verdadeiro evangelho, jovem, é renúncia. O verdadeiro evangelho é todo dia se acordar com vontade de pecar. É isso que é o evangelho. Mas mesmo com essa vontade, você se esconde atrás da cruz. Eu me lembro de uma certa vez, eu cheguei no irmão e falei: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu oro, jejum, eu faço tudo, mas todo dia eu acordo com vontade de pecar. Todo dia eu acordo com vontade de sair da igreja. Todo dia eu acordo com vontade de abandonar tudo. E ele falou: glória a Deus, que bom, você está abandonando. Eu falei: não. Está pecando? Não. Glória a Deus por isso. Isso é evangelho. É quando você acorda de manhã querendo voltar para a bebida, querendo voltar para a balada, achando que só porque está desempregado a vida perdeu sentido. Mas entende que por mais que você quer voltar, Deus não vai te deixar retroceder. Você vai permanecer aqui dentro, no alto de uma cruz, falando como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e por Ele viver em mim, eu não retrocederei, permanecerei caminhando em direção às mansões celestiais. Nós não iremos retornar, nós não iremos voltar. Isso aqui, irmãos, não serve para novo convertido. Eu já estou há 10 anos na igreja, e eu me quase todos os dias eu acordo com vontade de parar de pregar. Hoje mesmo eu falei: amor, como eu estou destruído, só bagaça aqui pregando, cansado. Às vezes eu falo: Senhor, eu vou parar, não aguento. Mas a graça de Deus que te salvou, todas as vezes que você só falando: eu não vou, não quero mais carne, Deus vai te dar 2. Não quero mais dirigir igreja, Deus te dá um campo. Não quero mais pregar, Deus te dá agenda de 30 dias. Não quero mais ser irmã no círculo da oração regente. Aí vai lá e você fala: a partir de hoje vai ter que ter oração segunda, terça, quarta. Mas pastor, vai ter que assumir, vai ter que descer, porque Deus te chamou para uma grande obra na presença dele.
É você querendo parar, o Espírito Santo pegando seu peito. Vai continuando, avança. Nós não retrocederemos. O objetivo de João é nos apresentar esse Cristo de graça. Observe que o capítulo de número 1 e o capítulo 21 são os dois capítulos centrais desse evangelho. O capítulo de número 1, irmãos, tem aquilo que nós chamamos de prólogo. O que é um prólogo? Primeiro, logo, palavra. Ou seja, é uma mini introdução do capítulo de número 1, que João começa a lançar luz sobre tudo aquilo que ele vai tratar no restante do seu evangelho. Ou seja, o capítulo de número 1, os primeiros 18 versículos, são uma introdução do restante do livro. Então, quando você entende os primeiros 18 versículos, automaticamente você entende todo o restante do evangelho de João. Por quê? Observe que no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Qual que é o foco? Apresentar Cristo como Deus entre os homens. Capítulo 1, versículo 14, o verbo que se fez carne, apresentar Cristo encarnado entre os homens. Capítulo 1, versículo de número 18, o verbo que apresenta Deus entre os homens. Cristo apresentando o seu próprio Pai entre os homens. Esse é o foco central do Evangelho de João, e principalmente o capítulo de número 1. Mas observe que o capítulo de número 1, por diversas vezes, João enfatiza que Cristo é o Criador. Lembre-se disso, Cristo é o Criador, tá bom? E observe que também nesse Evangelho a expressão que mais aparece é a expressão eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Por diversas vezes João ele repete essa mesma expressão. Exemplo? João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz. João 6, versículo 35, eu sou o pão. João 10, versículo 7, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. E ele continua dizendo, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou, eu sou, eu sou. Mas da onde é que João ele cunha essa expressão eu sou? João ele cunha essa expressão eu sou de Êxodo capítulo 3, versículo número 14. Quando Deus diz a Moisés, diga ao povo que eu sou o que? Vocês não estão comigo não. Que eu sou o que? Que eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou implica necessariamente um ser que é autossuficiente em si mesmo e não precisa de ninguém para existir. Quer um exemplo? Essa Bíblia para estar aqui hoje precisou de um Criador, precisou de um ponto de partida. Esse tablet minha filha deixou cair, trincou, quebrou toda a tela, precisou de um Criador. Esse púlpito precisou de um Criador. Esse microfone precisou de um Criador. Mas Deus não precisa de um Criador. Deus é a causa ou motor imóvel, como dizia Aristóteles. Deus é a causa primária para toda a criação posterior. O que Deus está dizendo em Êxodo capítulo 3, versículo número 14? Moisés, diga ao povo que se eles forem comigo, eu sou Deus. Aí talvez Moisés curioso pergunta, mas Senhor, e se eles não forem? Moisés, diga ao povo que se eles não forem comigo, eu permaneço sendo Deus. Sabe o que Deus quer nos explicar, irmãos? Que aqui dentro, crente birrento, com todo respeito, mas aquele crente querendo falar assim, se hoje o pregador não me pegar pela mão, me levar lá na frente e falar, Deus vai te exaltar, eu nunca mais piso aqui. Irmãos, se você abandonar, e se eu abandonar Cristo hoje, ele permanece sendo Deus, porque ele é autossuficiente em si mesmo. Deus não precisa da sua própria igreja, Deus não precisa dos céus, Deus não precisa, irmãos, dos anjos, do querubim, Deus não precisa de absolutamente nada. Deus é autossuficiente em si mesmo. Esse é o ponto de partida da teologia. Deus não precisa de ninguém. Sabe aquele ego inflado que fala, não, Deus precisa de mim, se eu sair hoje, não aparece mais ninguém, aparece mais 30, muito melhor do que você. Essa falsa concepção que nós estamos construindo, não é uma concepção bíblica. Era Deus dizendo a Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou, se eles forem comigo, eu sou Deus, se eles não forem, eu continuo sendo Deus. Mas mesmo esse Deus autoexistente em si mesmo, decidiu morrer no alto de uma cruz, e ao mesmo tempo entregar o seu Filho, com todo o seu amor e sua herança, por todos nós que estamos aqui. O foco de João é nos apresentar esse Cristo, Criador de todas as coisas. Observe que no capítulo de número 1, versículo 2, João diz que tudo foi criado nele, Jesus Cristo de Nazaré. Logo, se tudo foi criado nele, ele define qual é o propósito final de sua criação. Repito, logo, se tudo foi criado nele, ele define qual é o propósito final de sua criação. E aqui eu volto novamente para Aristóteles, século número 3. Ele costumava dizer que quem cria designa o propósito do objeto criado. Quem cria designa o propósito do objeto criado. Então quem criou essa Bíblia falou, olha, essa Bíblia vai ter tal propósito. Quem criou esse púlpito diz, olha, o propósito desse púlpito vai ser tal. Quem criou esse tablet diz, olha, o propósito desse tablet vai ser tal. Quem nos criou é quem designa qual é o propósito da nossa vida. João, então eu não posso vir em busca dos meus propósitos? Não, se eles não estiverem vinculados à ideia de Deus, pode abandonar hoje. João, mas e meus sonhos? É o sonho de Deus?
Não é, então pode abandonar hoje. João, mas e meus desejos? É o desejo de Deus? Não é, então já abandona hoje nesse culto. João, então o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que tudo aquilo que Deus cria, Deus dá um propósito. Quer um exemplo? Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 11. Após Deus criar as árvores, Deus diz: teu propósito é gerar semente. Gênesis capítulo de número 1, versículo 14. Após Deus criar o sol, Deus diz: teu propósito é governar o dia. Após criar a lua, diz: teu propósito é governar a noite, ao mesmo tempo as marés. Gênesis capítulo de número 2. Após Deus criar o homem, Deus diz: teu propósito é viver para a mulher. Após criar a mulher, diz: teu propósito é viver para o homem. Após criar ambos, diz: o propósito de ambos é viver para a minha glória. Observe que tudo aquilo que Deus vai criando para um propósito. Marina Morgan, uma pensadora, ela afirma que se uma rosa não desabrocha, logo ela foge do propósito inicial que Deus criou para ela. Sabe qual é o nosso mal, irmãos? Acharmos que Deus não tem propósito para a nossa vida. Quem designa o propósito da nossa existência é Deus. Quer um exemplo? Sabe o seu dedo mindinho? Você nem lembrava dele? Começou a lembrar agora que eu te falei? Só lembra dele quando bate no canto, né? Só lembra dele quando dá aquela lapada no pé da cama, aí você lembra dele na hora. Até o seu dedo mindinho, ele tem um propósito. O seu dedo mindinho é a primeira parte do seu corpo que pisa no chão e te dá equilíbrio para que você dê a próxima passada. Primeira parte te dá equilíbrio para que você dê a próxima passada. Observe que até o seu dedo mindinho foi criado para um propósito. Aí você que já tem mais de 10 anos de crente, está aqui nessa noite até agora, estava se indagando: eu não tenho um propósito. Tá bom, então se você não tem, o seu dedo mindinho tem. O restante do corpo não pode ter. Sabe a sua orelha com esse formato arredondado? Esse formato arredondado lhe possibilita de me ouvir e ouvir as ondas sonoras com exatidão melhor. Se você não tivesse formato arredondado, até para ouvir as ondas sonoras seriam mais difíceis. Até a sua orelha foi criada para um propósito, até o seu dedo mindinho foi criado para um propósito, mas o restante do seu corpo não, né? O restante do seu corpo é sem propósito nenhum. Ei, Deus te deu propósito à vida. Viva intensamente para esse propósito em nome de Jesus. Tudo que Deus criou para um propósito. João, então é eu que decido o que me vai fazer feliz? Não. João, então é eu que decido a faculdade que devo fazer? Se ela não glorifica a Deus, o fim último não é isso. Até isso um crente tem que avaliar. Não, João, mas é minha vida secular. Não. Sua vida secular não se divorcia da sua vida espiritual. Até a sua faculdade ela tem que glorificar a Deus. Até a sua profissão tem que glorificar a Deus. Imagine um crente agiota, como diz os outros aí, que não mata, só bate, só dá umas pancadas. Glorifica a Deus, irmãos. Aonde é? Até a sua profissão tem que glorificar ao seu Senhor. Todo o seu ser tem que glorificar a Ele. João, mas eu vou ver apenas em busca daquilo que me dá felicidade. E essa é a frase do século, né? Viva em busca daquilo que te faz feliz. Não importa os que te maltratam. Nossa, eu não gosto de ouvir essas frases, não. Não importa o que falaram de você, vive em busca do que te faz feliz. Embaixo deveria estar escrito: assinado diabo. Porque Jesus nunca falou: olha, vem que vai ser só felicidade. Não. O objetivo do cristianismo, quem que depois do cristianismo só vive feliz, só sorrindo? O crente chora, o crente padece. Mas Paulo diz: olha, a leve e momentânea tribulação. Irmãos, olha isso aqui. Irmãos, para mim minha tribulação já é pesada. É pesada. Aí vem Paulo, um homem que foi apedrejado 3 vezes, foi açoitado 5 vezes, totalizando 195 açoites. 3 vezes, 2 vezes passou pelo naufrágio, apanhou diversas vezes, apanhou tanto que teve vezes que pegarem ele na cidade e jogarem para fora como se ele estivesse morto. Paulo apanhou tanto, não era entrar numa pedrada, era uma paulada. Apanhou tanto e diz: olha, a minha leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso da glória de Deus que há de se manifestar. Sua depressão é leve, sua ansiedade é leve, o seu luto é leve, os seus problemas financeiros é leve, essa dificuldade só para saber qual faculdade escolher é leve, essa dificuldade só de pagar um aluguel no final do mês você fica é leve, está aí 30 anos pagando um aluguel e chega todo final de mês e se desespera, é leve. Tudo isso é leve comparado ao eterno peso da glória de Deus que há de se manifestar sobre nós. João, então nós fomos criados para um propósito? Fomos. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Após Deus criar o homem, Deus ele sopra no homem, internalizando dentro do homem o sopro dele, Deus. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele afirma que esse sopro de Deus no homem é como se Deus estivesse internalizando dentro do homem fome por ele, Deus.
desejo por ele, Deus. Tomás de Aquino, teólogo da escolástica do século número 13, ele afirma que o homem, quando Deus sopra nele, é como se o homem fosse uma flecha em suas próprias mãos, que Deus lança em sua própria direção. João, então qual é meu propósito? É me formar em 3 faculdades? Não pode ser, mas não é a primária. João, qual é meu propósito? Me tornar milionário? Pode ser, mas não é a primária. João, então qual é meu propósito primário? Ter fome e desejo pela glória de Deus e por sua santidade. Observe que o texto em que li, eu estou falando de um homem que está fugindo do propósito de Deus. Fugir do seu propósito, irmãos, é como fugir da sua própria sombra. Você vai para um lado, lá está ela te seguindo. Você vai para o outro, lá está ela te seguindo. Fugir do seu propósito, irmãos, é fugir de um profeta quando você peca. Já viu quando o crente peca? Sempre vai ter um profeta. Eu me lembro de uma certa vez, eu pequei no shopping. Estava no shopping, pequei no shopping. Estou indo caminhando para minha casa. Tinha roubado R$2, irmãos. Olha que falta de meu Deus do céu. Me perdoa, assim. Era novo convertido, tá, irmãos? Fraquezinha. Fraquezinha. Roubado R$2. Olha que miserável, irmãos. Estava numa prova terrível, só pode. R$2. Estou voltando para minha casa. Um pastor parou, colocou a mão na minha cara e falou: João, qual a diferença entre roubar uma agulha e uma Ferrari, virou as costas e foi embora? Eu olhei e falei: Lazarento, miserável. Como que ele descobriu que eu tinha roubado? Voltei no outro dia e falei: chefe, ó, tô aqui, roubei R$2. Meu chefe deu tanta risada na minha cara. Falou: rapaz, você tá virando crente mesmo, hein? R$2. Irmãos, fugir do seu propósito é como fugir de profeta quando você peca. Fugir do seu propósito é como tentar fugir da sua própria respiração. Fugir do seu propósito, irmãos, é como tentar parar o seu próprio coração. Para aí agora. Coloca a mão e fala: para agora, em nome de Jesus. Não para. Da mesma forma era Pedro, fugindo dos propósitos de Deus e ao mesmo tempo fugindo da sua própria sombra no meio desse propósito. Irmãos, Pedro foi um dos homens mais extraordinários do primeiro século. Por meio de Pedro, irmãos, Deus fez coisas extraordinárias. Por onde Pedro passava, as pessoas faziam fila para que a sombra de Pedro tocasse neles e eles fossem curados. Pedro foi o primeiro pastor e presidente da igreja, vocês sabiam disso? Não foi o primeiro padre, não. Ele foi o primeiro pastor e presidente da igreja de Antioquia. Agora para por um minuto e pense: quem era Pedro e quem era Paulo? Paulo escreveu 13 cartas. Paulo abriu diversas igrejas. Paulo era a imitação de Cristo. Paulo andava como Cristo. Paulo estava crucificado com Cristo. Paulo tinha o aroma de Cristo. Paulo pregava parecido como Cristo. Paulo era o próprio Cristo encarnado. E Pedro, João? Pedro era leigo. Atos capítulo número 4. Mas quem é que Deus escolheu para ser o pastor presidente? Pedro ou Paulo? Pedro. Sabe por quê, irmãos? Aqui dentro Deus não mede em capacidades intelectuais. Aqui dentro não é quem tem mais diplomas. Eu tenho 10 diplomas. Parabéns. Aqui dentro, irmãos, é a graça de Deus que escolhe os homens de acordo com a sua vontade. Pedro era um dos homens tão extraordinários que foi o único homem que andou sobre as águas. O único. João, mas Pedro afundou. Você já andou? Não, né? Então ele ainda continua sendo o único que andou sobre as águas depois de Jesus. Pedro era um dos homens extraordinários. Por meio de Pedro, Deus trouxe o maior avivamento da igreja primitiva, só perdendo dentro do avivamento bíblico o maior avivamento que já aconteceu na história, que foi o avivamento de Jonas. Quase 600 mil pessoas curvadas diante de Deus. Quando olhamos para a vida de Pedro, percebemos um homem extraordinário. Mas esse mesmo homem, na frente de todos os discípulos, Jesus disse, olhou para ele e disse: ei, para trás de mim, Satanás. Esse mesmo homem negou Cristo por diversas vezes. Esse mesmo homem foi sofrendo tantos naufrágios que se esqueceu para que havia nascido. Esqueceu qual era o seu propósito inicial de vida. E pior do que estar morto, irmãos, é não saber para que nasceu. Pior do que estar morto é não saber para que você nasceu. Pedro acabou caindo nessa solidão de vida, ao ponto em que quando olhamos no capítulo de número 1, Pedro diz: vou pescar. E aí, irmão, sempre quando você quer ir para longe de Deus, como diz Billy Graham, sempre o diabo vai ter um barco preparado para você. Sempre. Quando você quiser, com todo respeito, mas quando você quiser adulterar, o diabo vai ter aquele homem que enche seus olhos. Quando você quiser fugir do seu relacionamento, o diabo vai ter aquela mulher que você fala: uau. Quando você quiser se afastar de Deus, jovem, o diabo sempre terá um prato de acordo com aquilo que você deseja. Pedro diz: vou pescar. Os discípulos falaram: já que você vai, nós vamos juntos. Vamos todo mundo junto, já que é para abandonar Deus. Olha Pedro, voltando para o vômito que o próprio Deus já o havia tirado. Mas observe que no meio de toda essa história, Jesus aparece, depois de Pedro ter passado a madrugada inteira. Irmão, vocês acham que Pedro era um pescador bom? Sim ou não? Sim, cresceu na pescaria. Aí ele joga a rede para um lado, os peixes vão para o outro. Ele joga para o outro, o peixe vai para o outro. Ele joga para frente, o peixe vai para trás. Ele joga para trás, o peixe vai para frente. Até aquilo que você é bom, quando você tenta fazer sem Deus, a tendência é que você erre e ao mesmo tempo quebre a cara.
Sabe aquela pessoa que é boa em tudo? Você fala, meu Deus, olha, ele faz isso, é que ele é bom. Vai fazer sem Deus. A tendência é que você quebre a cara. Jesus chega de manhã e fala, Pedro, e aí? Bonzão, pescou quantos? Pedro olha e fala, Senhor, pesquei, mas você não é bom? Sou, mas não pesquei nada. Mas você não é o cara? Sou, mas não pesquei nada. Jesus disse, então vem aqui, senta aqui na mesa. Quando Pedro senta, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Senhor, é óbvio que eu te amo. Eu prego, oxe, eu canto, eu sou dos jovens, sou dos adolescentes, eu uso terno, lógico que eu te amo. Não, Pedro não foi isso que eu te disse. Pedro, tu me amas? Senhor, eu sou o maior dos da igreja. Eu tenho a carteirinha aqui, minha carteirinha aqui de diabo. Senhor, eu estou em todas as reuniões santas, se eu não falto. Terça eu estou lá, hein, Senhor? Pedro, não foi isso que eu te perguntei. Pedro, tu me amas? Senhor, eu bato carteirinha terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pedro, não foi isso que eu te perguntei. Pedro, tu me amas? Aí o texto bíblico diz que Pedro se entristeceu primeiro e depois disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Irmãos, observe que primeiro Jesus gerou tristeza em Pedro. O que está faltando hoje em dia no nosso evangelho é confrontamento. Observe que sempre quando Deus se revelou para algum homem, dentro do contexto bíblico, sempre primeiro gerou tristeza. A Isaías, antes Isaías estava dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Depois que ele vê a glória de Deus, diz, opa, ai de mim. Paulo, Atos 9, se considerava um fariseu irrepreensível. Quando ele olha para Deus, diz, não, eu sou o maior dos miseráveis entre os homens e ao mesmo tempo o maior do pecador. Pedro, quando tem encontro com Deus diante do barco, Pedro, Senhor, aparta de mim, porque eu não sou digno de andar contigo. Eu não sou nada. O objetivo do cristianismo, primeiro, é gerar tristeza em você, para que você perceba quão longe e depravado você está vindo. Perceba quão longe o seu barco te levou dele. As suas redes se levaram dele. Mas nessa noite, em nome de Jesus, e aqui meu horário até já passou, para que o pastor me traga depois novamente, em nome de Jesus, afunde esse barco, rasgue essas redes. Não, João, mas eu vou guardar as redes. Você vai voltar para ela. Não, João, você vai voltar para ela. Não, João, mas eu vou me privar aqui no celular. Você vai voltar. O objetivo de Deus hoje não é que você dê um jeitinho, mas é que você afunde barco, rede, sonhos, projetos, desejo. João, hoje você vem como pregador do caos? Não, como pregador da Bíblia. Um pregador que nos ensina que o objetivo do cristianismo não é ter um sonho sem Deus, não é ter um projeto sem Deus, mas é ter um sonho, um projeto e um barco, não que nos afaste dele, mas que nos atraia mais para próximo, ainda mais desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, posso orar por eles? Por favor, se coloque de pé, me vem orar por você. Talvez eu estou pregando aqui para diversos Pedros que estão navegando para longe de Deus. E você sabe que estão navegando para bem distante de Deus. Só quem já navegou para longe de Deus sabe esse sentimento. Buscar em meio ao nada sentido à vida. Estou preparando uma mensagem sobre Eclesiastes, como é extraordinário. Um homem que busca em prazeres em tudo aquilo que foi criado, só não busca prazer no Criador. Se você está aqui nessa noite e você está sofrendo com enfermidades, câncer, útero não gera, problema sanguíneo, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, nós iremos orar por você. João, estou com depressão, ansiedade, crises